Ora viva, minhas senhoras e meus senhores, mais uma vez estamos aqui agora para, ora bem, para transmitir, para lhes transmitir mais uma aula, mas eu não vou, esta aula, eu ainda vou mencionar esta aula e mais uma outra aula. São aulas que, podemos dizer, que ultrapassam aquilo que seria o número convencional do horário, mas a verdade é que eu estou a fazer isto porque tenho andado a lecionar estas aulas com calma e tenho tentado abordar ao pormenor certos assuntos que são assuntos muito pertinentes nesta matéria do segundo semestre, Direito Internacional Público 2. E, portanto, agora tinha aqui mais 2 ou 3 assuntos que, relativamente aos quais já me fui referindo nas aulas anteriores, mas gostava muito que os senhores tivessem com a devida atenção e tivessem muita, poderia dizer, muita atenção, mas, além do mais, lhe conferissem bastante importância, porque são matérias que normalmente são objeto de interrogações ou de questões nas provas escritas e nas provas orais. Porque são, no fundo, diria eu, 3 temáticas que estão aqui interligadas. Algumas delas, como digo, já foram abordadas com mais pormenor aqui nas nossas aulas, outras nem tanto, mas resolvem-se fundamentalmente com base em casos práticos. Seja porque os senhores tinham que ou têm que resolver o caso, tal como ele lhes é colocado, seja porque são feitas perguntas sobre determinado caso, determinado enunciado que lhes é apresentado. Os senhores terão que responder, e terão que responder com, diria mesmo, com um certo à vontade, e ter bem presente estas questões nucleares, que estão subjacentes a estas 3 matérias que eu agora estou a referir-me, e relativamente às quais vamos resolver aqui alguns casos, nesta e na próxima aula, que provavelmente ainda vou gravá-la hoje e ficará já à disposição dos senhores hoje, mas posso dizer que tudo isto está na base de casos práticos, será feito na base de casos práticos, como temos vindo a fazer até agora. Fizemos casos práticos sobre Direito Internacional Económico, fizemos sobre Direito Internacional Penal, Tribunal Penal Internacional, fizemos sobre o regime do alto mar, o regime jurídico internacional do alto mar. Ora bem, notem que até haverá ainda um caso que eu tenho que lhes enviar, que vou digitalizar e depois enviarei logo a seguir a esta aula, está bem? Todos os casos que eu aqui abordo, pois eu irei fornecê-los aos senhores, está bem? Portanto, todas as questões que irão ser colocadas no exame, com toda a certeza, irão ser colocadas em termos similares. E as matérias que vão ser abordadas são estas, são essencialmente estas, são questões muito pertinentes do ponto de vista prático, certo? Do ponto de vista prático e do ponto de vista da realização e da efetivação do modelo de direito internacional típico da Carta das Nações Unidas, desde logo alicerçado nas normas de os códigos fundamentais, direitos humanos, resolução pacífica de conflitos e proibição do uso da força nas relações internacionais. Ora bem, e é precisamente por isso que nós hoje vamos falar aqui essencialmente de 3 questões, mas que vamos relacionar também com uma outra que já aqui foi bastante abordada e pormenorizada, foi precisamente a questão da jurisdição internacional penal, ou no funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Portanto, normalmente, estas questões são questões que estão imbrincadas, que são abordadas, estas 4, são abordadas naquele chamado macro caso prático, que eu costumava referir como macro caso prático, onde estão imbrincadas todas estas questões. Não quer dizer que também não possam estar lá as questões de direito histórico económico, por exemplo, ou uma questão relacionada com o espaço aéreo ou com o regime do alto mar, mas, efetivamente, estas 4 questões, jurisdição penal internacional, responsabilidade internacional, meios de resolução pacífica de conflitos e o uso da força nas relações internacionais, normalmente elas estão imbrincadas e, portanto, não podem esquecer isto. Por isso é que eu estava a dizer que é preciso estar aqui com muita atenção relativamente a estas questões, certo? Peço especial atenção e que vejam bem isto, o que é que isto significa, quando eu chamar a atenção para certos aspectos, tenham isso em consideração, porque é realmente muito importante. Ora bem, assim sendo, vocês vão pegar naquele caso prático que eu acho que
foi um caso prático que eu lhes enviei em, mais ou menos, era o quarto ou quinto caso prático. Portanto, o quarto nós já tratamos dele, que foi precisamente a questão do direito internacional económico, acerca dos produtores, da Associação Brasileira dos Produtores de Açúcar, e aquela questão com a Tailândia. Ora bem, isso foi um assunto de direito internacional económico, e agora havia aqui um outro caso prático. Esse caso prático é um caso que nós também já tínhamos abordado. Já tínhamos abordado aqui muito ao de leve, nem sei verdadeiramente se chegamos a fazer a resolver na totalidade o caso, acho que não, e portanto vamos agora, com toda a calma, estabelecer aqui uma relação entre estas quatro matérias. Está bem? Ora bem, e portanto vou-lhes pedir, para além dos senhores terem a coletânea de textos de direito internacional, para terem presente, então, nomeadamente a Carta das Nações Unidas, o Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma, ainda o que eu lhes tenho indicado, certo, que está aqui, que são precisamente os draft articles, o projeto de artigos sobre a responsabilidade internacional dos Estados. Vamos debruçar-nos sobre este projeto de artigos e vamos deixar isso bem claro, está bem? Portanto, tenham sempre presente a responsabilidade internacional dos Estados e os draft articles, ou projeto de artigos da Comissão de Direito Internacional, apesar de não estar aqui nenhuma coletânea, porque não são ainda um tratado, são apenas um projeto de 2001, mas que ainda não chegou a ser tratado, não é formalmente um tratado, é uma convenção internacional. Todavia, podemos dizer que todos os princípios, todas as regras que são aplicáveis, nomeadamente pela jurisprudência e desenvolvidas pela doutrina em sede de responsabilidade internacional dos Estados, por factos ilícitos, está aqui, precisamente, prevista neste projeto de artigos. Tudo isto está previsto no projeto de artigos. E, portanto, deve ser utilizado como se fosse um tratado, como se fosse uma convenção. Portanto, os senhores terão a oportunidade, obviamente, de analisar este projeto de artigos e depois de o aplicar. Obviamente, vamos aplicá-lo aqui já neste caso. Ora, vamos então ao caso, está certo? Ora bem, tal como todos os outros, vejam que para este caso valia 8 valores. Valia 8 valores, mas tanto pode valer 8 como pode valer 12. Depende se valia 8, tínhamos aqui uma prova com 3 grupos. Mas é sempre um caso bastante forte. E nessa medida, vocês podem resolver o caso ou podem, por isso, simplesmente responder a pergunta sobre ele. Ora bem, resolva a seguinte hipótese prática, estruturando a sua resposta de maneira coerente e fundamentada sempre que possível, notem-se, fundamentada sempre que possível, nos preceitos de direito internacional público, os preceitos normativos de direito internacional público, sejam aplicados. Portanto, isto leva-nos aqui. É que quando estamos, efetivamente, a aplicar estas normas de direito internacional público, estamos a aplicá-las a situações concretas, ou seja, estas normas, estes casos, estas situações concretas têm que ser fundamentadas, sempre que possível, com normas de direito internacional público. E por isso mesmo, normas estas, nomeadamente, que eu aqui lhes referi, que constam destes instrumentos de direito internacional, não é? Carta das Nações Unidas, Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, Convenção de Direito do Mar, memorando de resolução de conflitos da Organização Mundial do Comércio, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o projeto de artigos sobre a responsabilidade internacional. Portanto, é com base nestes instrumentos normativos que os senhores devem buscar essa fundamentação, a fundamentação normativa do direito internacional público. Portanto, já estamos avisados, não quer dizer que não haja considerações dogmáticas, nomeadamente quando temos que fundamentar, responder a uma pergunta e fundamentá-la, fundamentar dogmática e fundamentar normativamente. Aliás, é sempre assim que tudo se passa. Ora, vamos lá então rever este caso. Numa manhã fria e chuvosa de fevereiro de 2017, aviões militares sírios do governo de Bashar al-Assad, supostamente com apoio de aviões russos, lançaram vários mísseis sobre um hospital de campanha no norte da Síria. Vários mísseis sobre um hospital de campanha no norte da Síria, matando médicos, enfermeiros e pacientes, num total de 25 civis. Insatisfeitos com o resultado,
os aviões reagruparam para alvejar ambulâncias transportando doentes de um hospital para outro, de um hospital de campanha, perdão, transportando doentes para um outro hospital de campanha situado a vários quilómetros a sul. Alguns minutos depois, volveram para lançar 2 bombas sob a entrada do hospital, matando mais civis. De regresso à base, atingiram com mísseis 2 escolas, um mercado e uma padaria. Confrontado com as críticas da organização não governamental Médicos Sem Fronteiras, um oficial do exército sírio veio alegar que se tratou de uma operação militar de legítima defesa, orientada para a eliminação de milícias terroristas e elementos do Daesh, lamentando quaisquer danos colaterais e incidentais. A Médicos Sem Fronteiras solicita aos seus serviços jurídicos porque pretende interpor uma ação judicial no Tribunal Internacional de Justiça por crimes de guerra contra Bashar al-Assad e pedir uma indemnização à Síria no TPI para reparar os danos causados às vítimas. Esclareça a sua consulente sobre a sustentabilidade da pretensão, comentando a posição do exército sírio e aludindo aos seguintes temas: regime internacional da legítima defesa, direito humanitário e crimes internacionais, pressupostos objetivos e subjetivos da jurisdição do TPI e do TIJ, Tribunal Penal Internacional, Tribunal Internacional de Justiça, pressupostos, limites e conteúdo da responsabilidade internacional dos Estados. Ora, muito bem, minhas senhoras e meus senhores, temos aqui um caso esse que poderia dizer que é um caso extremamente rico. É um caso extremamente rico. Ora bem, é um caso extremamente rico porquê? Porque, efetivamente, este caso abarca, como veem, várias questões. Várias questões. São várias matérias que estão aqui envolvidas neste caso. E por isso mesmo essas perguntas são feitas diretamente sobre estas matérias que eu aqui acabei de referir. Ora bem, então, que matérias são essas? Temos aqui matérias relacionadas com direito internacional penal, temos aqui matérias relacionadas com responsabilidade internacional dos Estados, temos aqui matéria relacionada com resolução pacífica de conflitos, temos aqui matéria relacionada com uso da força no direito internacional. O uso da força de direito internacional. Ora bem, notem que estas questões não são sempre tão lineares como muitas vezes podem parecer. De qualquer maneira, nós vamos fazer aqui uma análise de cada uma delas e vamos ter que chamar, volto a dizer, à coação certas normas jurídico-internacionais para fundamentarmos as nossas respostas. Ora bem, o que está aqui, desde logo, em questão é nada mais, nada menos do que um ataque de militares sírios dentro do próprio território sírio, aviões militares, supostamente com o apoio de russos, dos aviões russos também, a lançarem mísseis, portanto há um bombardeamento, sendo que esse bombardeamento afeta hospitais de campanha, mata civis, vão alvejar ambulâncias que transportam doentes, matam médicos, enfermeiros, doentes, depois lançam bombas sobre um hospital, escolas, mercados, padarias. Ora bem, esta situação é uma situação verdadeiramente dramática. Infelizmente temos assistido na Síria a casos perfeitamente enquadráveis nesta situação que aqui temos. Ora, isto significa que, antes de mais, a questão que se coloca no âmbito
do regime internacional da legítima defesa. Ora, parece que o militar sírio vem dizer que tudo isto não passou de uma ação de legítima defesa. Legítima defesa contra quem? Contra o Daesh, como aqui se dizia, contra o Daesh e ainda contra milícias terroristas. E lamentava os danos colaterais e incidentais. Ora bem, minhas senhoras e meus senhores, antes de mais, no que respeita o que nós temos antes, desde logo, de considerar aqui, estávamos perante a utilização da Força Armada. Mas a utilização da Força Armada, podemos dizer que estava a ser utilizada dentro do próprio território sírio. Quer dizer, nós não tínhamos aqui um conflito tradicional em que temos uso da força de um Estado contra outro Estado. Não, temos o uso da força de um Estado contra populações dentro do seu próprio Estado, dentro do seu próprio território, e inclusive é com o apoio de um terceiro Estado para desencadear esses ataques, foram verdadeiros ataques, nós encontramos aqui, para desencadear esses ataques. Ora, a questão que se coloca, antes de mais, é a seguinte: seria, antes de mais, legítima esta atuação? Por princípio, é legítima a atuação, é legítimo o recurso à força de um Estado perante outro Estado, mas pergunto até mais, é legítimo o recurso à força dentro do próprio Estado, desta maneira, com o apoio de terceiros Estados, quanto a populações civis dentro do próprio Estado? Ora bem, sabemos à partida que esta questão se coloca, desde logo, por um prisma fundamental, ou seja, eu diria mesmo em termos imperativos. Vigora aqui o princípio que os senhores conhecem muito bem, que é um princípio de ius cogens. É uma norma de ius cogens, é uma norma imperativa de direito internacional, prevista no artigo 2º, número 4 da Carta das Nações Unidas, que é o princípio da proibição do recurso à força. Ora bem, isto significa que não pode, por princípio, usar-se a força armada contra um Estado, nem pode usar-se contra, podemos dizer, contra as populações dentro do próprio Estado. Dentro do próprio Estado. Ora bem, isto significa que o uso da força está arredado das relações internacionais. Podia ser legitimado noutro modelo de direito internacional, inclusive durante o modelo de Westfália, o modelo clássico, mas atualmente, nos termos do modelo da Carta das Nações Unidas, está completamente postergado este ius ad bellum. O ius ad bellum é o direito a fazer a guerra. Não há direito a fazer a guerra. Portanto, o princípio da proibição do recurso à força exclui, pura e simplesmente, o direito a fazer a guerra. O direito a ataques de um Estado contra outro Estado, nomeadamente. Ou então, através, nota, não só de um Estado contra outro Estado, mas fomentar, através da presença de grupos terroristas, através ou porque são criados esses grupos, ou porque são apoiados financeira e militarmente, dentro do território do Estado, chamadas agressões indiretas. Não é? Imaginemos que a Síria também estava a fomentar, em território israelita, por exemplo, a existência de determinados grupos, que são grupos armados, que são grupos terroristas, e estava a fomentar a existência desses grupos, a criação desses grupos, e estava a apoiá-los financeira e militarmente. Quer dizer, aqui não havia um ataque direto, uma agressão direta, o uso da força direto da Síria contra Israel, mas estava a provocar indiretamente esse ataque. Estava a apoiar, estava a fomentar a criação dos grupos terroristas dentro de Israel. Isto é uma segunda versão, podemos dizer, uma segunda dimensão do uso da força de um Estado contra outro Estado. Não é o uso da força direto, mas é um uso da força indireto. É chamada agressão indireta. Já lá iremos depois. Ora bem, mas aqui dentro estamos perante situações em que dentro do seu próprio território, dentro do seu próprio território, está a ser permitido
permitido o uso da força contra populações, e nomeadamente contra populações civis. Ora bem, como as senhoras e os senhores sabem, este princípio está definido na Carta das Nações Unidas, logo no artigo 2º, número 4. Princípio da proibição do uso da força. Ora, de qualquer modo, o princípio da proibição do uso da força acaba por ter, mesmo assim, 3 exceções. Podemos falar em 3 exceções à proibição do uso da força. Quais são essas 3 exceções que existem, que têm sido aceites e têm vindo a ser defendidas pela doutrina e pela jurisprudência internacionais? Que exceções são essas à proibição do uso da força? Em primeiro lugar, temos o chamado monopólio da coação legítima. O que é que acontece no monopólio da coação legítima? O monopólio da coação legítima significa que o uso da força é apenas, podemos dizer, monopólio da Organização das Nações Unidas, mais propriamente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por isso dizemos que temos aqui o uso da força, o monopólio do uso da força. Esse monopólio da coação legítima está nas mãos do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E por isso é aqui que rege o capítulo 7º, vejam bem, da Carta das Nações Unidas, artigo 39 e seguintes. O artigo 39 e seguintes. Nomeadamente o artigo 41, o artigo 42, que são muito relevantes, são muito importantes para nós termos presente este regime do uso da força e o regime das exceções à proibição do uso da força. E é precisamente logo à frente do artigo 51 que vamos encontrar o regime da legítima defesa, certo? Mas a primeira exceção, propriamente dita, à proibição do uso da força armada é nada mais, nada menos do que o monopólio da coação legítima por parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O monopólio do uso da força armada. Mas esse monopólio do uso da força armada está funcionalizado. Só será um monopólio de coação legítima, só será uma coação legítima desde que esteja a servir os princípios da Carta das Nações Unidas. Ou seja, o Conselho de Segurança pode e deve utilizar a força armada, que vai, podemos dizer, requisitar aos Estados-membros das Nações Unidas, para quê? Para intervir num determinado território, num determinado terreno, num determinado conjunto de operações militares, mas com um objetivo, que é o objetivo de salvaguardar a paz e a segurança, ou de repor a paz e a segurança. É utilizar a força, mas ao serviço da paz, ao serviço da segurança internacional. Ou seja, não há aqui nem nunca pode haver um caráter agressivo na utilização do uso da força por parte do Conselho de Segurança, certo? Isso seria ilegítimo, seria indiscutivelmente uma legitimidade. Seria vermos a Organização das Nações Unidas a contrariar, paradoxalmente, os seus próprios fins. Ora bem, portanto, o monopólio da coação legítima existe no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas pode utilizar a força armada, os exércitos, que são normalmente forças armadas cedidas pelos outros Estados, pelos Estados que são membros das Nações Unidas, e é com base nesses exércitos que se constituem, eram os velhos capacetes azuis, como vocês deveriam ouvir falar, que eram nada mais, nada menos do que forças das Nações Unidas que entravam em campo. Ora bem, houve uma determinada altura até que havia aí uma certa, podemos dizer, um certo exagero na utilização, podemos dizer, das armas. Porquê? Porque muitas das vezes quase defender um desarmamento aí, uma não reação, implicava que essas forças fossem pura e simplesmente sacrificadas, não é? Portanto, há sempre aí é perfeitamente legítima também a sua defesa, não é? Mesmo quando se trata de forças de intervenção das Nações Unidas, ou ao abrigo de decisões, de deliberações, melhor dizendo, do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Portanto, é o que nós temos aqui, precisamente o capítulo 7º, no artigo 39 e seguintes, da Carta das Nações Unidas, monopólio da coação legítima. Vou-lhes fazer referência apenas aqui ao artigo 39, 41 e 42. Ora bem, o artigo 39 diz-nos o seguinte: o Conselho de Segurança determinará, lá está o Conselho de Segurança, nunca se esqueçam que as determinações do Conselho de Segurança contendem sempre com a questão do duplo veto, com a dificuldade do duplo veto.
do Conselho de Segurança. Já sabemos, se houver uma votação de um membro permanente do Conselho de Segurança contra uma proposta, por exemplo, de autorização da Força Armada numa determinada circunstância, não é possível adotar essa deliberação, certo? Porque ela estaria viciada, formalmente viciada, porque não cumpriria os parâmetros estabelecidos na Carta das Nações Unidas quanto à votação, às votações no Conselho de Segurança. A questão do veto. Tem o veto e o duplo veto. Não há dúvida que esta questão é uma questão substancial, basta que seja votada para ser contra, para que não seja uma questão processual ou procedimental, é substancial. Primeiro veto, um Estado vota contra, um Estado, um membro permanente, e por sua vez vai ser esse mesmo Estado, provavelmente esse ou outro, e outro, que poderão votar contra aquela medida. E, portanto, faltaria aqui a legitimidade nos termos do Conselho de Segurança, certo? De qualquer modo, disse aqui o Conselho de Segurança, nos termos do artigo 39, diz que determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão e fará as recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de acordo com o artigo 41 e 42 para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Portanto, o objetivo do Conselho de Segurança é sempre constatar que há ameaças à paz, rupturas à paz, mas vai adotar as medidas, vai manter, a fim de manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Vai fazer as recomendações ou decidir que medidas é que deve adotar, ou que vai adotar, perdão, nos termos do artigo 41 e do artigo 42. Ora, o artigo 41 diz-nos desde logo o seguinte: o Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o uso de forças armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas as decisões e poderão estar os membros das Nações Unidas a aplicar tais medidas. Estas poderão incluir a interrupção completa ou parcial das relações económicas, dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radioelétricos ou qualquer espécie ou de qualquer outra espécie e o rompimento das relações diplomáticas. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Ora bem, nada mais, nada menos do que podemos dizer certas medidas que são adotadas pelo Conselho de Segurança, mas são medidas que não são medidas de caráter militar. Quer dizer, em face de certas violações cometidas por Estados contra a paz e contra a segurança internacionais, o Conselho de Segurança vai fazer aqui, vai adotar aquilo que nós chamamos contramedidas. Contramedidas que estão centralizadas, mas não têm natureza militar. Não têm natureza militar. Este é o primeiro passo, podemos dizer assim, nos termos do artigo 41. Isto é, o Conselho de Segurança vai adotar determinadas medidas, mas não tem. Por exemplo, veja-se, podem ser interrupção completa de relações económicas. Portanto, estas medidas podem ser retorções ou represálias. Isto é um caso de uma retorção, quer dizer, é uma medida inamistosa, mas lícita, quer dizer, romper com as relações económicas, as relações diplomáticas, mas pode ser uma represália, pode aconselhar os Estados-membros das Nações Unidas a não cumprirem tratados que têm estabelecidos com esse Estado, que é um Estado agressor. Trata-se aqui de um ato de agressão, nunca se esqueçam também, um ato de agressão do Estado contra outro Estado. Estão a ver? Estas contramedidas estão centralizadas no Conselho de Segurança, mas não quer dizer que tenham que ser sempre centralizadas no Conselho de Segurança, já vamos ver. Um Estado também pode adotar contramedidas relativamente a outro Estado, contramedidas descentralizadas, que podem ser, obviamente, inamistosas, mas lícitas, inamistosas e ilícitas, à partida, mas são desculpáveis precisamente pelo facto de se tratar de uma contramedida, isto é, para evitar que aquele Estado se mantenha nessa situação de ilegitimidade. Não é? Se um Estado atacou outro Estado, obviamente que esse Estado não vai manter com ele um tratado, ou vai cumprir um tratado que tenha estabelecido com ele. Quem diz esse Estado diz terceiros Estados. Não é? Certo? Portanto, isto significa que temos aqui medidas que são medidas centralizadas ou contramedidas que são tomadas pelo Conselho de Segurança, mas que não têm natureza militar. Esta será, desde logo, não é perante a ameaça, é perante a efetivação do uso da força ilegítimo por parte de um Estado, porque viola o artigo 2º, número 4 da Carta das Nações Unidas. O que é que vai fazer o Conselho de Segurança? Vai determinar quais as medidas a adotar, mas que não têm caráter militar. É o que diz aqui o artigo 41. Só em segunda instância,
quando estas medidas ou estas contramedidas que não têm natureza militar, que não implicam o uso da Força Armada, não são suficientes, não são eficientes, então aí é que nós temos o artigo 42, o Conselho de Segurança pode adotar medidas de caráter militar. Se o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas no artigo 41 seriam ou demonstraram ser inadequadas, poderá levar a efeito, por meio de forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que julgar necessária para manter a paz ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Ora bem, aí é que o Conselho de Segurança tem que adotar as medidas consideradas necessárias, porque impera aqui normalmente o princípio da proporcionalidade, o princípio da necessidade, mas pode adotar medidas que impliquem precisamente o quê? O uso de forças militares, aéreas, navais ou terrestres. Ora bem, isto significa que sempre com o objetivo, notem, de manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Portanto, nunca podem ter aquele caráter que nós consideramos como um caráter agressivo. Não, não pode ter um caráter agressivo. O objetivo é sempre servir a paz e a segurança internacionais. Certo? Portanto, estamos ainda no âmbito do monopólio da coação legítima do uso da força. Porquê? Porque depois nos termos 43, número 1, disse que todos os Estados-membros das Nações Unidas se comprometem, a fim de contribuir para a manutenção da paz e segurança internacionais, a proporcionar ao Conselho de Segurança, a seu pedido e em conformidade com o acordo ou acordos especiais, forças armadas. Ou seja, os Estados-membros é que vão ceder as suas forças armadas ao Conselho de Segurança para desencadear essas ações, sempre vocacionadas, como digo, ao restabelecimento da paz e da segurança internacionais. Nos termos do artigo 47, significa isto que depois será estabelecida uma comissão de Estado-Maior destinada a orientar e a assistir o Conselho de Segurança, sendo que essa comissão de Estado-Maior será composta por chefes de Estado-Maior dos membros permanentes do Conselho de Segurança ou pelos seus representantes. Ora bem, hoje as coisas passam-se um bocado em termos diferentes, isto é, como que podemos dizer que o Conselho de Segurança hoje, na prática, como que delega numa coligação ad hoc, não é uma coligação, a quem vai autorizar a adoção destas medidas que implicam sempre o uso da força, mas para quê? Para a adoção de medidas, mas que visam o restabelecimento da paz e da segurança. Foi o que aconteceu com a Primeira Guerra do Iraque em 1991. A Primeira Guerra do Iraque em 91, porquê? Porque notem que aí neste caso estávamos perante situações em que houve efetivamente um ataque do Iraque a um Estado soberano que era o Kuwait. Não é? E, portanto, aí houve efetivamente uma autorização, uma deliberação legítima do Conselho de Segurança que permitiu que essa coligação, pois, nomeadamente ligada a países ocidentais, por Estados ocidentais, que adotasse as medidas necessárias para o restabelecimento da paz e da segurança internacionais naquela região. Aí houve, efetivamente, legitimidade dessa ação militar, dessa intervenção militar, porque ela tinha sido aprovada pelo Conselho de Segurança. Isto estou a falar de 1991. Já agora, se me permitirem, não quero deixar de referir algo que está aqui no artigo 48, que também é importante no âmbito destas ações para a manutenção da paz e para a salvaguarda da paz, por via do Conselho de Segurança. A ação necessária ao cumprimento das decisões do Conselho de Segurança para a manutenção da paz e segurança internacionais será levada a efeito por todos os membros das Nações Unidas ou por alguns deles, conforme seja determinado pelo Conselho de Segurança. Estas decisões serão executadas pelos membros das Nações Unidas diretamente e mediante a sua ação nos organismos internacionais apropriados de que façam parte. Ora bem, isto significa que teríamos aqui o caso, por exemplo, da integração em organizações internacionais como a NATO, não é? Por exemplo, mas isto significa que estamos a falar de ações ainda totalmente legitimadas em deliberações também legítimas do Conselho de Segurança. Acontece que houve outras intervenções que não tiveram a legitimação do Conselho de Segurança, foi o caso da intervenção no Kosovo, em 1999, mas, todavia, a verdade é que
podemos dizer que o resultado foi positivo. Já lá iremos quando falarmos agora na terceira exceção relativa às intervenções humanitárias, certo? Portanto, primeira exceção à proibição do uso da força, Conselho de Segurança, monopólio da coação legítima, princípio da necessidade, em primeiro lugar, contra medidas de natureza não militar, só depois medidas de natureza militar. Essas medidas normalmente ou estatutariamente seriam dirigidas por um Conselho de Estado-Maior, dirigido pelo próprio Conselho de Segurança, ou então entrega-se essa função, essa tarefa, podemos dizer que essa operação a uma determinada coligação, mas sob a égide sempre da Organização das Nações Unidas, nomeadamente como se passou com a Primeira Guerra do Golfo, a Primeira Guerra do Iraque, em 1991. Portanto, temos aqui a primeira exceção à proibição do uso da força, monopólio da coação legítima pelo Conselho de Segurança, mas sempre nunca com um caráter nem punitivo, nem com um caráter agressivo. Isto seria uma contradição perante os princípios da Carta das Nações Unidas. Segunda exceção à proibição do uso da força. Qual é a segunda exceção? Legítima defesa. Meus senhores, minhas senhoras, legítima defesa. Artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Isto agora estamos a falar aqui, desde logo, de uma legítima defesa individual, mas não quer dizer que seja também não possa haver uma legítima defesa de terceiro ou, como diz a Carta, uma legítima defesa coletiva. O que é que isto significa? Esta é a segunda exceção. Eu diria mesmo que é uma exceção natural. Né? A legítima defesa perante o uso da força, da parte de um terceiro. Ora, o que acontece é que temos uma situação, configura-se uma situação em que um Estado está a usar a força contra outro Estado, está ilegitimamente, obviamente, está a agredi-lo, está a cometer um ato de agressão, de utilização da força militar, de forma ilegítima, sem qualquer fundamento, pelo menos protegido pelo direito internacional. E o que acontece é que é óbvio que esse Estado ou está a agredi-lo ou está na iminência mesmo de o agredir. Ora, isso significa que temos o Estado, pura e simplesmente, adota uma atitude de defesa. Uma atitude de defesa. Uma atitude de defesa que é uma atitude natural. Assim como existe a legítima defesa consagrada nos códigos penais, no direito penal, que é uma causa da exclusão da ilicitude, exclui a ilicitude do ato de utilização da força. Isto é, por parte de quem age em legítima defesa. Não é verdade? Se A agride B e se B se defende, o ato de B, mesmo usando a força, é um ato que não é um ato ilícito, porque a ilicitude foi excluída daquele seu ato, de quem se está a defender, precisamente porque tem um direito inerente da legítima defesa, é um direito natural da legítima defesa. Portanto, se a mim me agridem, não me estão a agredir, eu agrido não, eu respondo também pela força, não estou a agredir ninguém, não estou a ter um caráter ofensivo, estou a ter um caráter defensivo, estou a defender-me, certo? Quem diz A perante B, diz C perante B também. Porquê? Porque, veja-se, é chamada legítima defesa de terceiro. O que é que acontece à legítima defesa de terceiro? Em que temos agora três elementos aqui em jogo. A agride B, mas C, que é um outro Estado, aliado de A, nem precisa ser um aliado formal, mas pode vir em defesa de A, praticando atos que envolvem a força relativamente a B, mas para defender A. Portanto, temos aqui uma relação triangular, mas em que estamos perante uma situação de legítima defesa, mas é uma legítima defesa de terceiro. Portanto, quando, suponhamos, a Síria invade Israel, Israel é apoiado pelos Estados Unidos, obviamente que os Estados Unidos estão em defesa de Israel. Estão-me a fazer entender? Ora bem, como poderia suceder ao contrário. Os Estados Unidos invadissem a Argélia e a Rússia viesse em defesa da Argélia, tomando atos de força ou tomando atos de força contra os Estados Unidos, estaria naturalmente aqui a atuar em legítima defesa de terceiro. Certo? Portanto, quer a legítima defesa própria, quer a legítima defesa de terceiro,
são atos naturais, poderíamos dizer assim, são direitos inerentes a qualquer sujeito. Pode ser um sujeito, uma pessoa humana, um sujeito no plano de direito interno, o caso típico do direito penal, não é? Que considera todas estas situações, legítima defesa, não é? Como sabem, fulano foi condenado, ou iria ser condenado, mas atuou em legítima defesa. Logo, como atuou em legítima defesa, isso significa que a sua ilicitude, ou a ilicitude do seu ato foi excluída. É a mesma coisa que o Estado A, ao defender-se das agressões do Estado B, está a atuar em legítima defesa. Ou C, que é um terceiro, está em defesa do Estado A. Como eu, se defender uma senhora no meio da rua relativamente a uma agressão de um terceiro, estou a defender o meu ato, é um ato que não é ilícito, que não há nenhuma, podemos dizer que a ilicitude está excluída porque é um ato de defesa, mas é um ato de defesa relativamente a um terceiro, neste caso aquela senhora que está a ser agredida. Ora bem, temos então aqui a chamada legítima defesa clássica, a legítima defesa clássica, que está aqui prevista no artigo 51 da Carta das Nações Unidas. A legítima defesa repressiva. A legítima defesa repressiva ou clássica, isto é, perante um ataque, eu defendo-me desse ataque. Ora, notem, nada na presente carta, vejam muito bem este artigo 51, nada na presente carta prejudicará, vejam, o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva. Individual é a legítima defesa própria. O Estado A defende-se do Estado B. Ou coletiva. Os Estados C e D vão defender o Estado A. A legítima defesa de terceiro. No caso de ocorrer um ataque armado contra um membro das Nações Unidas, ocorrer um ataque, imaginemos, ocorreu o ataque, ou está a haver o ataque, está a processar-se, está a invadir a fronteira. Ora bem, isto significa, eu sei que é o ataque iminente, está a entrar. Ora, no caso de ocorrer um ataque armado contra um membro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para a manutenção da paz e da segurança internacionais. As medidas tomadas pelos membros no exercício deste direito de legítima defesa serão comunicadas imediatamente ao Conselho de Segurança e não deverão, de modo algum, atingir a autoridade e a responsabilidade que a presente Carta atribui ao Conselho para levar a efeito, em qualquer momento, a ação que julgar necessária à manutenção ou ao restabelecimento da paz e da segurança internacional. Ora bem, primeiro que tudo, está aqui sempre uma ideia relativa à necessidade, ao princípio da necessidade, da proporcionalidade. Estas medidas de legítima defesa têm que ser sempre medidas necessárias. Têm que ser sempre medidas proporcionadas, não é verdade? Isto significa que se um Estado ataca outro, disparando um ou dois mísseis contra um posto ou dois, um ou dois postos fronteiriços, mas fica por aí, isto não confere legitimidade ao Estado que foi agredido e que se quer defender, por exemplo, de atacar um bombardeamento total das cidades principais desse Estado, onde vai matar milhares e milhares de pessoas. Portanto, isto significava o quê? Um ataque completamente desproporcionado. Portanto, o princípio da proporcionalidade é um princípio fundamental para nós apurarmos se efetivamente há ou não legítima defesa. Ou seja, a legítima defesa, prima facie, era legítima, mas deixará de o ser se for desproporcionada. Estão-me a fazer entender? O Estado A ataca o Estado B, ataca na fronteira, mata 2 ou 3 soldados. Não é que a vida não tem preço, é verdade, mas há ali um posto fronteiriço e o Estado B, por sua vez, vai, pura e simplesmente, vai bombardear a capital, 3 ou 4 cidades, e vai destruir completamente o Estado B. Bem, isto é uma medida de legítima defesa totalmente desproporcionada. Mas aqui o que se diz é que são medidas necessárias. Também o Conselho de Segurança adota medidas necessárias. E é uma medida provisória, é uma medida temporária. Porquê? Porque só é válido, só é legítimo que um Estado use a força contra outro Estado até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias. E por isso mesmo é que o Conselho de Segurança deve ser informado, por isso mesmo é que o Conselho de Segurança deve ser informado dessa atuação.
essa atuação de legítima defesa. Para quê? Para que ele possa depois atuar, porque tem o monopólio da coação legítima, para que ele possa atuar de acordo com as funções, né? As funções e as competências que lhe são conferidas pela Carta das Nações Unidas, como aqui se diz. Não pode atingir a autoridade e a responsabilidade que a Carta lhe confere para o efeito de manter e restabelecer a paz e a segurança internacionais. Ora bem, o que nós temos aqui é uma legítima defesa repressiva, a legítima defesa clássica, que pressupõe um ataque atual, ou a iminência de um ataque, estar a decorrer esse ataque, certo? Portanto, não está aqui abrangido pela letra, por muito que se queira dizer, não está aqui abrangido por este direito inerente de legítima defesa, que está aqui no artigo 51, que é a segunda exceção à proibição do uso da força, não está aqui, podemos dizer, consagrada a outra legítima defesa, outra dimensão da legítima defesa, de que hoje muito se fala e com muito maus resultados tem dado, que é chamada legítima defesa preventiva. Aqui não está consagrada a preventiva. O que nós temos aqui consagrado no artigo 51 é a legítima defesa repressiva, a legítima defesa clássica, perante um ataque, o uso da força contra um Estado, contra o outro. Então, o outro Estado usa a força também para se defender. O que pode aqui, efetivamente, acontecer é a existência de legítima defesa contra uma agressão indireta, que eu falei há pouco. Ou seja, não há um ataque direto do Estado A contra o Estado B, mas é o Estado A que fomenta dentro do Estado B. Pode criá-los, pode instalá-los, pode financiá-los, pode armar esses grupos terroristas dentro do próprio, sublevados dentro do próprio Estado B, para combaterem contra o Estado B. E, portanto, aí, se efetivamente está provado, se há efetivamente essa prova, nada impede, isto na minha opinião, e tem vindo a ser discutido na doutrina internacional, que o próprio Estado B possa reagir em legítima defesa contra o Estado A, apesar de não haver um ataque direto de A para B. Não há uma agressão direta de A para B, mas há uma agressão indireta, porque A não está a agredir diretamente B, mas está a manter e está a organizar dentro do próprio Estado B forças para atacarem o Estado B. Então temos aqui uma agressão indireta, portanto nada impede que o Estado B também proporcionalmente, obviamente, a legítima defesa deve ser proporcionada, ou deve ser proporcionada, necessária, possa usar a força contra o Estado A. Certo? Mas o que não está aqui previsto, nem tem aqui acolhimento, é a legítima defesa preventiva. Ora, o que é isso da legítima defesa preventiva? Já que estamos aqui a falar agora da legítima defesa como a exceção à proibição do recurso à força, mas é uma legítima defesa clássica ou repressiva. Tu atacas-me, eu uso a força para me defender. Certo? É que está aqui no artigo 51 da Carta das Nações Unidas. A legítima defesa preventiva é outra coisa. A legítima defesa preventiva assenta numa doutrina que foi defendida nos Estados Unidos, que é precisamente a doutrina de Bush. A doutrina de Bush. Ora bem, o que é que significa esta legítima defesa preventiva? Significa o seguinte, é que faz valer aqui aquela máxima de Churchill que dizia a melhor defesa é o ataque. Antes que os outros ataquem, atacamos nós. Ora bem, de certa maneira foi isto que aconteceu na Segunda Guerra do Golfo. E deu a geneira. Porque, efetivamente, falava-se de armas de destruição maciça, nada disso aconteceu, não encontraram as armas. A verdade é que entendia-se que Saddam Hussein devia ter proporcionado e cabia-lhe a obrigação e o ônus da prova de demonstrar que não as tinha, não o fez e, portanto, aquilo justificou aquela intervenção militar. Nunca chegaram a aparecer. Ora bem, portanto, pressupôs-se que, efetivamente, o Iraque tinha essas armas para atacar outros Estados. E, como tal, preventivamente, esses Estados, como foi o caso dos Estados Unidos, do Reino Unido e etc., acabaram por o quê? Por atacar o Iraque, por usar a força contra o Iraque.
invocando uma legítima defesa preventiva, a chamada doutrina de Bush. Ora, isto faz apelo a uma fórmula que se traduz no chamado dever de prevenir. Era um dever de prevenção. Um dever de prevenção. Portanto, havia aqui com que, pois, antes que eles nos ataquem, atacamos nós. Porque isto, notem que está aqui muito presente também, notem depois do 11 de setembro, a questão do terrorismo, não é verdade? E o facto de haver certos Estados que serviram de acolhimento a bases terroristas, a grupos terroristas, que depois iam atacar outros Estados. E, portanto, isto poderia também, como foi o caso do Afeganistão, depois do 11 de setembro, isso aí, houve pura e simplesmente também, podemos dizer que aí houve, também foi um caso de consenso no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ora bem, notem que estávamos em 2001, portanto, quer dizer, foi efetivamente uma situação em que os Estados, porque tinham conhecimento da existência de grupos armados no Afeganistão, nomeadamente a Al-Qaeda, pois acabaram por intervir no Afeganistão. Ora, notem, esta ideia, que está aqui subjacente, é uma ideia de prevenção. É uma ideia de prevenção. Mas de prevenção contra o terrorismo. Mas a verdade é que pretender falar aqui de uma legítima defesa preventiva ou adotar a legítima defesa preventiva nos mesmos termos em que se adota a legítima defesa repressiva ou clássica é um erro. Primeiro porque o artigo 51 da Carta das Nações Unidas não consagra essa possibilidade. É que a legítima defesa preventiva traduz exatamente uma antecipação. Quer dizer, usa-se a força antes que os outros nos ataquem. Ora, veja-se, nada aqui, na presente carta, prejudicará o direito inerente à legítima defesa no caso de ocorrer um ataque armado. No caso de ocorrer tem que haver um ataque atual. Ora bem, não é porque se supõe que vai haver que, entretanto, antes que ataquem, vamos atacar nós. Porque isso significaria o quê? Significaria inverter completamente a ordem lógica da proibição do recurso à força. Porque, veja-se, por esse prisma, isto prestava-se a abusos, em que transformaria aquilo que é exceção em regra, e aquilo que é regra em exceção. E o princípio é da proibição do uso da força. É isso que está na Carta das Nações Unidas, no artigo 2º, número 4, e é isto que, efetivamente, aí resulta nos termos da legítima defesa do artigo 51. Essa é uma exceção à proibição do recurso à força, porque já houve um ataque. Agora, esta é a legítima defesa, é repressiva, é uma legítima defesa a posteriori, não é ex ante. Não é a priori que vou exercer a legítima defesa, porque há aqui um dever de prevenir, eu vou prevenir. Vou-me prevenir, e como tal vou atacar. E se efetivamente nada daquilo aconteceu, como sucedeu no Iraque, pelo menos não ficou esclarecido. Ora bem, o que significa é que, a pensar-se numa legítima defesa preventiva, mesmo até depois de uma intervenção normativa, imaginemos na própria Carta das Nações Unidas, tinha que ser com muita cautela, quer dizer, só a partir do momento em que houvesse, que se verificassem requisitos, mas requisitos extremamente minuciosos, rígidos, só em última instância, quando se houvesse mais do que certezas fundadas de que, efetivamente, está a ocorrer ou vai ocorrer esse ataque. Só nessas circunstâncias, sob pena de tudo isto ser muito perigoso para a própria paz e para a segurança internacionais. Certo? Portanto, a teoria da legítima defesa, ao contrário do que vai acontecer com outra teoria, que é a teoria de Clinton, mas isso já é no âmbito da terceira exceção à proibição do recurso à força, são chamadas intervenções humanitárias de caráter militar. Aí a situação já é diferente, como vamos ver. A doutrina de Clinton, aqui da responsabilidade de proteger. Aqui não é. Aqui estamos perante esse dever de prevenir. Ou seja, eu vou, antes que eles me ataquem, ataco eu. Mas eu não tenho certezas. Isso não vai significar
uma violação constante ao princípio da proibição do recurso à força? Não vai prestar-se a abusos? Não significa isso transformar a exceção, que seria o uso da força, na regra? Porque, por qualquer motivo, o Primeiro-Ministro acordou mal disposto com medo de que vai ser invadido pelo Estado fronteiriço e, por isso, simplesmente vai usar a força invocando a legítima defesa preventiva? Portanto, como estão a ver, a legítima defesa preventiva não quer dizer que não possa ser questionada, não quer dizer que não possa vir a ser tratada normativamente, mas a verdade é que tem que ser tratada a pinças, com muito cuidado, e uma coisa é certa, não tem acolhimento na letra, nem no espírito desta norma, do artigo 51. Não podemos retirar daqui a legítima defesa preventiva, certo? Esse direito inerente existe quando alguém é atacado, não é quando alguém pensa que pode vir a ser atacado. Mesmo com fundados receios, isso aí é por ter muita cautela no que respeita à legítima defesa preventiva. Portanto, em princípio, todos os atos que seriam invocados do uso da força ao abrigo da legítima defesa preventiva podem ser considerados atos ilegítimos, certo? Porque não são tomados aqui em conformidade com o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Aqui temos, efetivamente, o segundo caso típico de legítima, de uma exceção à proibição do uso da força. Legítima defesa. Notem já agora, a legítima defesa preventiva, não. Notem já agora que, e nunca se esqueçam do que eu vou dizer agora, a legítima defesa, estou a falar da legítima defesa clássica, opressiva, obviamente, podemos dizer que tem uma dupla qualidade aqui no direito internacional público. Primeiro, é entendida como uma exceção à proibição do uso da força. Primeiro ponto, já vimos. Segundo, em termos de responsabilidade internacional dos Estados, a legítima defesa, apesar de ser um ato que, por utilizar a força, viola um dever de não usar a força, não é? Usar a força, mas há um princípio fundamental que é da proibição do recurso à força. Mas como é em legítima defesa, essa ilicitude está excluída. Ou seja, quando A ataca B, quando B usa a força contra A, à partida está usada a força. Está usada a força, este ato seria ilegítimo. Logo, se é ilegítimo, era um ato ilícito. Ou seja, o Estado B estava a usar a força, estava a praticar um ato ilícito, estava a violar uma obrigação de direito internacional, que era uma obrigação de abstenção, de não fazer, de não usar a força. Mas como atua em legítima defesa, vamos aos draft articles e vamos encontrar no artigo 21, precisamente entre as causas da exclusão da ilicitude e, portanto, da responsabilidade internacional do Estado, neste caso é do Estado que foi agredido e que usa a força para se defender. O Estado B. Agredido e usar força para se defender. Portanto, a ilicitude de um facto, neste caso, qual é a ilicitude? A ilicitude do facto praticado ou ocorrido na esfera do Estado B, que usou a força, é excluída se esse facto constitui uma medida lícita de legítima defesa. Obviamente que é. Portanto, o Estado B usa a força, ao usar a força só por si, significa que está a praticar um ato ilícito. Mas essa ilicitude é excluída porque se trata de uma legítima defesa. Se há uma legítima defesa, nos termos do artigo 21, dos draft articles, é uma causa de exclusão da ilicitude, logo da responsabilidade internacional de um Estado. A ilicitude do facto de um Estado é excluída se esse facto constitui uma medida lícita de legítima defesa tomada em conformidade com a Carta das Nações Unidas. Tomada em conformidade com a Carta, ou seja, remete aqui do artigo 21 dos draft articles para o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Façam uma remissão do artigo 21 para o artigo 51. Porque temos a ilicitude de um Estado é excluída se esse facto constitui uma medida lícita de legítima defesa, tomada em conformidade com a Carta das Nações Unidas. Portanto, é uma exceção à proibição do uso da força. Artigo 51 da Carta. É uma causa da exclusão da ilicitude da responsabilidade internacional do Estado, nos termos do artigo 21 dos draft articles, como iremos analisar em breve, mais à frente. Terceira exceção à proibição do recurso à força. É a questão das intervenções humanitárias. Ainda no outro dia se colocava esta questão numa aula
que dei na Faculdade de Medicina, precisamente sobre intervenções humanitárias. Efetivamente, as intervenções humanitárias são, podem ser entendidas, e pela minha parte, assim o defendo, podem ser entendidas como, e o Sr. João Machado faz uma especial relevância no seu manual. Aliás, todas estas questões são abordadas, e devidamente abordadas, pelo Sr. João Machado nas aulas teóricas e também no manual de Direito Internacional, como sabem. Ora bem, estas intervenções humanitárias, estamos a falar de intervenções humanitárias de caráter militar, não estamos a falar de intervenções humanitárias enquanto operações humanitárias levadas a cabo por organizações como a Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho, não, nada disso. Estamos a falar de intervenções humanitárias, mas de caráter militar. Em princípio, tem-se entendido que a teoria clássica significava que só com autorização do Estado, só com autorização de um Estado, era necessária a autorização do Estado, devido ao princípio da soberania dos Estados, da igualdade soberana dos Estados, da tangibilidade da igualdade soberana dos Estados e da soberania dos Estados. Isso implicaria que houvesse uma autorização. Bem, essa autorização, em princípio, assim se impõe a uma operação humanitária, em geral, levada por essas organizações não governamentais de caráter humanitário. Mas nunca, quando há, efetivamente, vejam o caso que se passou no Kosovo. Como disse, não houve aprovação da Assembleia Geral perdão, não houve nenhuma deliberação do Conselho de Segurança. Não houve nenhuma deliberação do Conselho de Segurança. Portanto, nesse sentido, uma deliberação legítima. Todavia, a NATO interveio no Kosovo, e ainda bem que interveio no Kosovo, porquê? Porque podemos dizer que aí, nesse caso, e mesmo na Bósnia, foi a forma de poupar a vida a alguns milhares de pessoas, se não milhões, não é verdade? Estava a ocorrer precisamente aquilo que nós chamamos em direito internacional penal um genocídio puro, nomeadamente a parte da Sérvia, relativamente às minorias, muçulmanas. Ora bem, o que é que acontece? Temos aqui uma situação em que, perante atrocidades, no caso de um crime de genocídio, agressões que estão a ser praticadas contra populações indefesas, dentro de um Estado, e quando esse Estado se mostra pura e simplesmente um Estado fraco, que não tem possibilidade de adotar medidas de proteção dos seus próprios cidadãos, impõe-se aqui aquilo que Clinton veio a defender como a responsabilidade de proteger. A responsabilidade de proteger significa que quando um Estado não consegue proteger a sua população, e se todo o direito internacional está vocacionado à proteção do indivíduo e da dignidade humana, caberá aos outros Estados essa proteção e assegurar essa proteção e os direitos humanos. O que é que está aqui em causa fundamentalmente? São direitos humanos. São direitos das pessoas. Direitos das pessoas humanas que estão a ser postos em causa. O direito à vida, o direito à integridade física, à liberdade de pensamento, etc. Ora bem, isto significa que, perante uma circunstância destas, coloca-se a questão: pode ou não pode usar um Estado, ou dois Estados, ou três Estados, podem ou não podem usar a força militar para intervir dentro de um Estado para assegurar o quê? Para assegurar a dignidade das pessoas dentro desse Estado. Mesmo que isso seja contra o próprio Estado. Contra o próprio Estado enquanto organização. Contra a organização política daquela comunidade. Se o Estado não quer ou não pode, uma verdade é que as pessoas são o elemento fundamental, a unidade primária de direito internacional. E pergunta-se, mas o Estado é um Estado soberano? Pois é, mas a soberania está instrumentalizada, como nós sabemos, à própria dignidade das pessoas. E portanto, impunha-se aqui a proteção dos direitos humanos. É natural que depois se diga, mas isto pode servir, por trás da proteção dos direitos humanos pode haver interesses de ordem económica, de ordem política. O que me interessa aqui, fundamentalmente, é o imediato. É saber se, efetivamente, aquelas pessoas estão a morrer, estão a ser trucidadas, estão a ser exterminadas. Ora bem, nestes casos, diria eu, aliás, na linha do que o Sr. João Machado afirma, não é uma questão simples, obviamente. Aliás, a questão mais simples, as duas questões mais simples, ao nível das exceções à proibição do recurso à força, são o uso da força pelo Conselho de Segurança e a legítima defesa clássica tradicional.
A legítima defesa preventiva suscita dúvidas e as intervenções humanitárias também. Mas a intervenção humanitária, para mim, está muito mais próxima, podemos dizer, da sua aceitação, do que a legítima defesa preventiva. Porque, desde que sejam enfocadas razões humanitárias fortes, para que haja uma intervenção militar noutro Estado para salvaguarda das populações, para a defesa das populações, por motivos humanitários, para a salvaguarda dos direitos humanos, deve-se entender que essa intervenção é legítima, mesmo que viole a soberania do Estado. Porque a soberania do Estado aqui é uma soberania meramente instrumental. Ora bem, isto leva a que se tenha defendido hoje que existe como que um estado de necessidade desculpante. Mais uma vez, se exclui a ilicitude. Neste caso seria a culpa. Um estado de necessidade desculpante. Ou seja, isto significa que um Estado, neste caso seria a exclusão da culpa. Ou seja, o Estado A, B e C intervenha no território do Estado H, onde está a ser cometido um crime de genocídio generalizado, para a defesa das populações. Parece que violou as fronteiras desse Estado, pois violou. Utilizou a força, pois utilizou. É um estado de necessidade desculpante, ou seja, a necessidade de salvaguardar os direitos humanos como que desculpa aquela violação ao direito internacional, nomeadamente ao direito internacional, ao princípio da soberania do Estado. Certo? Portanto, as intervenções humanitárias devem, na minha opinião, ser consideradas nestes termos como medidas legítimas de uso da força no direito internacional também, embora excepcionais, certo? Portanto, estamos a falar de 3 exceções à proibição do uso da força. O princípio está na Carta das Nações Unidas, artigo 2º, número 4, proibição. Depois temos legítima defesa clássica, mas antes disso, movemos o artigo 39 e seguintes, a atuação do Conselho de Segurança, monopólio da coação legítima. Depois, a legítima defesa clássica, artigo 51. Depois, as intervenções humanitárias, com estes problemas que agora acabei de citar. Porém, a legítima defesa preventiva, essa é a mais perigosa, porque é essa que pode efetivamente transformar a regra em exceção e a exceção em regra. Certo? Portanto, no que respeita ao uso da força no direito internacional, eu comecei por este caso prático, mas a verdade é que acabei por estar aqui a falar-lhes sobre o uso da força no direito internacional, o princípio da proibição e o princípio, portanto, e as 3 exceções à proibição do uso da força. Ora, já que estamos aqui a falar nestes termos, então, eu vou guardar este caso, este e outros, para a próxima aula que vou gravar. Mas já agora, então, vou optar por falar-lhes aqui um bocadinho sobre a responsabilidade internacional dos Estados. É porque ainda há pouco eu estava aqui a falar do projeto de artigos, da responsabilidade internacional dos Estados. Imaginemos uma situação simples, esqueçamos por hora aqui este caso, e vejamos uma situação simples, em que o Estado A ataca o Estado B, usa a força, ius ad bellum. O ius ad bellum está hoje proscrito pela Carta das Nações Unidas, que é o direito a fazer a guerra, o direito à guerra. Ora bem, isto significa que, em face desta situação, ocorre-nos uma violação do princípio da proibição de recurso à força consagrado no artigo 4º, no artigo 2º, número 4 da Carta das Nações Unidas. Notem, por outro lado, que em face ainda do artigo 2º, número 4 da Carta das Nações Unidas, estamos perante uma norma imperativa de direito internacional, da qual decorre uma obrigação para os Estados. Que obrigação é esta? É uma obrigação positiva ou negativa? Uma obrigação negativa. Uma obrigação de abstenção. O que nós dizemos, como os senhores vão estudar depois na teoria geral do direito civil e na direito das obrigações, uma obrigação de non facere, não fazer. Certo? Uma obrigação de não fazer. Uma obrigação de abstenção. Ao contrário, normalmente, das atuações positivas, obrigações de conteúdo positivo, que são obrigações de facere, obrigação de fazer. Aqui é uma obrigação de não fazer. Não deve violar o princípio, logo tem essa obrigação, uma obrigação de não fazer. Se o fizer,
viola essa obrigação, pratica um facto ilícito internacional. E está cumprido o primeiro pressuposto da responsabilidade internacional de um Estado. Quando o Estado A ataca o Estado B, pura e simplesmente com intuitos agressivos, viola o princípio da proibição do recurso à força, está, desde logo, preenchido o primeiro pressuposto, o pressuposto da ilicitude. É ilícito aquele ato. Viola o direito internacional. Viola uma obrigação internacional. É um facto ilícito. Um facto jurídico internacional ilícito. Violou o direito internacional. Em segundo lugar, podemos dizer que para que efetivamente ocorra a responsabilidade internacional de um Estado, é necessário que se verifiquem 4 requisitos. Por exemplo, pode haver, no caso da violação do recurso à força, uma obrigação de não fazer. Mas se houver um tratado celebrado entre Portugal e Espanha, e a Espanha não cumpre o tratado, tem a obrigação de cumprir. Portanto, aqui a violação, a ilicitude, é uma responsabilidade que decorre de um tratado internacional, por violação de um tratado internacional, porque a Espanha tinha a obrigação de fazer e não fez. Aqui é uma obrigação de facere, mas há uma violação também do direito internacional. Logo, temos um facto ilícito internacional. Pode ser uma obrigação de facere ou não de facere. Decorrer de uma convenção internacional, decorrer de uma norma imperativa de direito internacional, essa obrigação. No caso do direito da proibição do recurso à força, decorre de uma norma imperativa de direito internacional não fazer. No caso do tratado, se a Espanha tinha que se compromete a não a permitir que haja um caudal, um curso de água no Rio Tejo, no Rio Douro, de X, não vai agora paralisar esse curso de água, portanto, através da retenção de água nas suas barragens, de maneira a que as águas não cheguem a Portugal. Portanto, sim, havia uma obrigação de fazer e não fez. Estão-me a fazer entender. Portanto, temos aqui duas obrigações distintas. Uma obrigação de não fazer, uma obrigação de fazer. Uma obrigação de não fazer, uma obrigação de fazer. Fazer. Ora bem, mas qualquer violação delas, seja de fazer ou de não fazer, significa sempre um facto ilícito internacional. É um ato ilícito. Vai contra o direito internacional. Esta é nada mais nada menos do que o primeiro pressuposto, o primeiro requisito da responsabilidade internacional. Segundo requisito da responsabilidade internacional é que aquele facto ilícito provoque danos. Danos a um terceiro Estado. A um outro Estado. Era o caso daquele Estado que agrediu o Estado B, o A agredir o B, ou Espanha, quando nos retém a água e não deixa a água. Está a provocar danos a Portugal. Danos são prejuízos. Estes danos podem ser danos materiais. Os danos materiais são danos que são suscetíveis de avaliação pecuniária, podem ser avaliados em dinheiro, e danos ou patrimoniais, e os danos não patrimoniais, também ditos muitas vezes danos morais. Os danos morais são aqueles danos que não são avaliáveis em dinheiro, por exemplo, a dor que se provoca a uma pessoa, mas também podem ser objeto não de uma indemnização, porque não é possível avaliar, saber o valor exato da dor. É um dano moral, é um dano não patrimonial. Vão estudar isto, já volto a dizer que o direito internacional pouco tem essas coisas, que obrigar a saber direito penal e saber direito das obrigações, tudo isto vai ser tratado mais tarde. Mas sabem que temos aqui um dano não patrimonial e um dano patrimonial. Um dano não patrimonial é um dano moral, dito dano moral, que não é avaliável em dinheiro. Mas mesmo assim pode, efetivamente, depois esse Estado vir a ser condenado a uma compensação por mal que infringiu a outra, por causa da outra. E o dano patrimonial é aquele que é avaliado em dinheiro. Pois se destruiu aquela casa valia 40 mil euros, ou 50 ou 70 mil, obviamente que as despesas foram aquelas, portanto o dano foi aquele. Ou se efetivamente não foi produzida tanta quantidade de eletricidade como deveria ter sido, ou prejuízos nas indústrias e na agricultura de tanto, isso é um dano patrimonial. Portanto, primeiro, facto ilícito, violação de uma obrigação internacional. Segundo, haver danos. Danos podem ser prejuízos, de ordem material ou não material, não patrimonial, moral. Terceiro, que esses danos sejam causados por aquele facto ilícito. Ou seja, é necessário provar, chama-se isto o nexo de causalidade, e tem que ser uma causalidade adequada. O que é que acontece? É necessário que
os danos que Portugal sofre pelo facto de Espanha desviar o curso das águas do Rio Tejo e do Rio Douro, sejam causados por esse facto. Não é pelo facto de ter havido uma seca muito grande em Portugal. Estão a fazer entender. Portanto, é preciso que haja um nexo de causalidade e que essa causalidade seja adequada a provocar aqueles danos. Assim como os danos que são causados no estado B, quando o estado A o bombardeia, usa a força, é necessário que os danos causados, as mortes, os feridos, as casas destruídas, os museus devassados, sejam provocados precisamente por aquele ato ilícito, por aquele facto ilícito. Nexo de causalidade. E depois que seja imputável ao Estado. Terceiro, quarto requisito, a imputação. Tem que ser imputado ao Estado, tem que ser imputado àquele sujeito de direito internacional que é um Estado. Estamos aqui a falar apenas de responsabilidade internacional dos Estados. Lembram-se de ser falado, quando falámos da responsabilidade penal, dizia a responsabilidade internacional penal é dos indivíduos. A responsabilidade internacional, né? Essa pode vir a ser considerada por factos ilícitos, chamada, seria um estilo, será mais ou menos a nossa responsabilidade civil, nós chamamos a responsabilidade civil, que obriga a indemnizar, a reparar os danos. Essa é causada pelos Estados, é imputada aos Estados, os atos dos Estados. Estão-me a fazer entender? Portanto, temos aqui 4 requisitos. Ilicitude, primeiro, violação de uma obrigação internacional, fácil ou não fácil. Segundo, danos, sendo que os danos são patrimoniais ou não patrimoniais, e podem ser os danos imediatos. Os danos patrimoniais podem ser os danos imediatos ou os danos que vêm a resultar mais tarde. Imaginemos, se efetivamente o facto de Espanha desviar as águas do Rio Douro ou do Rio Tejo, vai perturbar, vai levar a que os lavradores, por exemplo, comprem a água, tenham que recorrer a outras fontes mesmo, e neste caso, e vão ter danos emergentes, são chamados danos emergentes, são imediatos. Mas se produzirem menos, vão vender menos. Portanto, isso é um lucro cessante, é aquilo que eles vão deixar de ganhar. Portanto, temos aqui o dano emergente, que é aquela água que eles vão pagar mais cara a outra entidade qualquer, e o lucro cessante, que é o que eles vão deixar de produzir, que vão deixar de vender, que vão deixar de ganhar. São danos patrimoniais ainda, avaliáveis em dinheiro. Ou os danos não patrimoniais, danos morais, já vimos. Em quarto lugar, tem que haver um nexo de causalidade. Causalidade adequada. O facto ilícito tem que causar aquele dano, certo? Causalidade adequada. Em terceiro lugar, não, já falamos do nexo de causalidade, portanto, facto ilícito, danos, nexo de causalidade, e depois a imputação, o nexo de imputação. Tem que ser imputado ao Estado. Não é, imaginemos que o Diretor-Geral da Defesa Nacional chega a Espanha e rebenta com o carro contra o Palácio do Governo. Não é o Estado português, aquilo não pode ser imputado ao Estado português, ele não está ali, até pode ser o ministro, quer dizer, não está a representar o Estado português, não está ali a atuar como órgão do Estado. Não é verdade? Portanto, aquele nexo de imputação não existe relativamente ao Estado. Estão a fazer entender? Não existe relativamente ao Estado, não ao Estado português. Ora, essa imputação tem que existir ao Estado, relativamente ao Estado, ou aos órgãos que atuam em nome do Estado. E que atuam em nome do Estado. Não existe poderes, até podem extravasar os seus poderes. Aí já é diferente, chamada responsabilidade ultravires. Aí será sempre imputado ao Estado. Mas é no exercício de poderes dos órgãos, enquanto órgãos. Ora bem, esse nexo de imputação pode ser a 2 títulos. Pode ser por dolo ou mera culpa. Dolo ou mera culpa, dolo ou negligência. A negligência significa que estamos aqui perante uma atitude de desleixo puro. Descontração, desleixo. O ato é praticado, não é que haja uma intenção de praticar aquele ato. Mas a verdade é que, efetivamente, esse dano ocorreu. Ou veio a ocorrer. É uma coisa que eu vi na rua, eu não quero dizer que eu vá atropelar ninguém, mas posso atropelar se for distraído. Isto é uma negligência. Pode haver negligência do Estado. Negligência, por exemplo, no controle das barragens. Quer dizer, que houvesse uma intenção de desviar a água.
Ou se houver intenção, temos então uma situação de dolo de intenção, um dolo direto, para, efetivamente, e vamos ficar por aqui, depois vão ter muito tempo para estudar isto no direito penal e no direito civil, mas pode haver, isto é uma intenção direta de provocar um prejuízo ou outro. Ora bem, temos então aqui quatro requisitos da responsabilidade internacional dos Estados. Notem que esses requisitos, os senhores vão encontrá-los, alguns diretamente aqui no projeto de artigos. Notem o artigo 1º, o 2º, e não posso deixar de referir o artigo, salvo erro, o artigo 12 também, né? É exatamente. O artigo 1º, vejam estes artigos, qualquer facto internacionalmente ilícito de um Estado dá origem ou dá lugar à responsabilidade internacional deste. Facto ilícito, violação do princípio da previsão de recurso à força, violação de um tratado internacional, isto é o facto ilícito. Elementos do facto ilícito. Há um facto internacionalmente ilícito de um Estado, artigo 2º, quando um comportamento consiste numa ação ou omissão, é atribuível, segundo o direito internacional, ao Estado. Esse comportamento constitui a violação de uma obrigação internacional do Estado. Quando é atribuível ao Estado, já estamos aqui naquele último requisito que falamos, que é o nexo de importação. É atribuível ao Estado. E consiste na violação de uma obrigação internacional de parte do Estado, facto ilícito. Por isso devemos remeter já para o artigo 12, onde se fala da existência de uma violação de uma obrigação internacional. Onde se diz que há violação de uma obrigação internacional por um Estado, quando um facto desse Estado não está em conformidade com o que dele exige essa obrigação, qualquer que seja a sua origem ou natureza. Pode resultar de uma convenção, pode ser consuetudinária, pode ser de uma fonte convencional, de um tratado, pode ser de uma norma imperativa de direito internacional. Esta norma pode ser, notem, esta obrigação pode ser uma obrigação de fazer ou de não fazer. De qualquer maneira, a sua violação gera sempre um facto ilícito e, como tal, está preenchido o primeiro requisito da responsabilidade internacional. O segundo requisito da responsabilidade internacional é nada mais, nada menos do que a existência de danos. A existência de danos. Ora bem, isto significa que, para existirem danos, é necessário que esses danos sejam, como eu disse, danos patrimoniais ou não patrimoniais. Já vamos ver que isto vai ter muita importância em termos da reparação ou de reparação dos danos. A forma de reparar. Em que termos é que deve ser reparado ou em que termos é que deve ser reparado o dano. Certo? Ora bem, portanto, temos aqui o segundo requisito. Ocorrência de um dano ao Estado. Terceiro requisito, haver uma causalidade. Esse dano tem que ser consequência do facto ilícito praticado, da ação ou da abstenção desse Estado. Quarto, tem que ser imputado. Já vimos, imputável ao Estado. Artigo 4º, atribuição ao Estado do comportamento dos seus órgãos. O comportamento de qualquer órgão do Estado que atue nessa qualidade. Portanto, o ministro do Diretor-Geral não é como aquele turista que vai a passear e que bate na estátua ou que bate no Palácio do Governo. Não. Considera-se facto desse Estado, segundo o direito internacional, quer esse órgão exerça a função legislativa, executiva e judicial, ou quaisquer outras, qualquer que seja a posição que ocupa na organização do Estado e qualquer que seja a natureza enquanto órgão do Governo Central ou da administração pública territorial. Inclusive pode haver uma imputação ao Estado por um órgão de uma autarquia local que tenha praticado nessa qualidade o facto ilícito e, como tal, provocado o dano, de acordo com o nexo de causalidade, gera precisamente este nexo de imputação. Portanto, temos aqui a violação de uma obrigação internacional, que é o ponto de partida, que é precisamente neste caso, que estávamos a ver aqui, havia violação de uma obrigação internacional, que era a obrigação de não fazer. Isto se fosse, obviamente, numa relação entre dois Estados. A violação de uma obrigação internacional, que era de não fazer, a obrigação de se abster, de não atacar, de não usar a força. Na verdade, imputada a um Estado ou um órgão de um Estado, por exemplo, o Ministro da Defesa ou o Primeiro-Ministro, e depois, que era imputada ao Estado,
depois teria que haver danos materiais ou patrimoniais ou não patrimoniais, ocorridos contra as populações e contra o património do outro Estado, e esses danos deviam resultar de quê? Deviam resultar precisamente desse facto ilícito. Temos aqui os 4 requisitos, nunca te esqueçam. Facto ilícito. Segundo, danos. Terceiro, nexo de causalidade. Quarto, nexo de imputação. Como é que se remedia, entre aspas, como é que se concretiza esta responsabilidade? Estando preenchidos estes 4 requisitos, dizemos que o Estado é responsável. Dizemos, ou dirá, por exemplo, o Tribunal Internacional de Justiça. Não é? Como forma de resolução pacífica de conflitos. Imaginemos que há um desaguisado qualquer entre 2 Estados que tenham tratado sobre o caso de Portugal-Espanha. Como é que esta responsabilidade poderia ser apurada? Por recurso sempre a um meio pacífico. E nos termos do artigo 33 da Carta, tínhamos a negociação, diretamente de Portugal-Espanha, ou através da intervenção de um terceiro, tínhamos a França, a União Europeia, a União Serviço de Mediadores, né? Tínhamos os bons ofícios, a mediação, a conciliação e o inquérito, ou então meios jurisdicionais, como se fosse a arbitragem ou o recurso a um tribunal instituído. Seria, neste caso, o Tribunal Internacional de Justiça, por exemplo, que iria decidir esta situação, não é? E queria dizer se efetivamente tinha ocorrido ou não ocorrido responsabilidade internacional do Estado espanhol relativamente ao Estado português. E podia, porquê? Porque o Tribunal Internacional de Justiça tem competência material para analisar este tipo de questões, que podem ser objeto, nomeadamente a violação de convenções internacionais, e, obviamente, quer um Estado, quer outro, tinham legitimidade processual ativa e passiva. Portugal movia a ação contra a Espanha, tinha legitimidade processual ativa. A Espanha tinha legitimidade processual passiva, até que o Tribunal Internacional de Justiça só julga conflitos entre Estados. Estamos a falar de responsabilidade entre Estados, não é a responsabilidade penal. Esqueçamos agora a responsabilidade penal. Isto é com os indivíduos. Isto é com os titulares dos órgãos, eventualmente. Mas aqui, neste caso, a responsabilidade é do Estado. E que dá origem aqui a uma indemnização. Não é o Estado que vai para a cadeia. Não. Há uma indemnização. Mas aqui não é uma indemnização. Dizemos que há uma reparação dos danos. O Estado, o infrator, pode ser condenado, ele é o responsável, a reparar o dano. Quais são as formas de reparação? Vamos ficar por aqui, para já, porque já abarcamos praticamente tudo isto que era preciso falar, que faltava falar, e agora só faltam mais uns casos, depois então iremos nesta última aula. Vou-lhes mandar depois, agora vou-lhes mandar mais uns casos e depois iremos tratar desses casos pontuais e concretos. Mas aqui já vimos praticamente tudo. Eu não queria deixar de lhes referir então quais são as formas de reparação. Diz aqui o artigo 31 dos Draft Articles, projeto de artigos, que o Estado responsável está obrigado a reparar integralmente o prejuízo causado pelo facto ilícito, o dano emergente, o processante, patrimonial, não patrimonial. O prejuízo inclui todo o dano, cá está, tanto material como moral, resultante do facto internacionalmente ilícito, resultante do princípio da causalidade, nexo de causalidade. Artigo 31, vejam bem. Vejam bem. Como é que se processa a reparação dos danos? 3 hipóteses, 3 formas. Artigo 34, 35 e 36. Artigo 34 e 37, perdão. Artigo 34, temos aqui as formas de reparação, as 3. A reparação integral do dano causado por facto internacionalmente ilícito toma a forma de restituição em espécie, indemnização e satisfação separada ou conjuntamente, de acordo com as disposições do presente capítulo. A restituição em espécie está no artigo 35, a indemnização no artigo 36 e a satisfação no artigo 37. Perante um facto ilícito que causou danos a um terceiro Estado, o que é que significa a restituição em espécie? Ora bem, imaginemos que o Estado que é responsável pelo facto de internacionalmente ilícito fica obrigado a proceder à restituição em espécie. Portanto, no caso da água, seria depois as quantidades de água que a Espanha reteve, depois, pura e simplesmente, devia devolvê-las a Portugal. Uma restituição em espécie. Não quer dizer que o facto de haver essa restituição em espécie exclua necessariamente uma indemnização. Porque durante esse período de tempo, não quer dizer que Portugal não tenha tido prejuízos. E, portanto, esses prejuízos já ninguém pode fazer, por muito que seja a restituição em espécie, já ninguém pode fazer face. Certo? E, portanto, aí teríamos a indemnização. A restituição em espécie ou restituição in integrum, né? É quando é possível, por exemplo, destruir-se uma casa, é possível reconstruir a casa, mas destruir um museu não se pode reconstruir a contrafação chinesa, não se pode estar a reconstruir as peças que estavam no museu, um quadro de Picasso.
Ora bem, isto só através de uma indemnização, na verdade. Uma indemnização, que é um valor de mercado que cria aquele quadro. Ora bem, a restituição em espécie está aqui. Né? Significa que restituir em espécie, restabelecer a situação que existia antes do facto de serviço ter sido cometido. Sempre na medida em que essa restituição em espécie não seja materialmente impossível. Né? Não implique para o Estado responsável um encargo totalmente desproporcionado. Ora bem, sempre na medida em que essa restituição em espécie não seja materialmente impossível. Se for materialmente impossível, não pode haver restituição em espécie. Haverá então indemnização, artigo 36. O Estado responsável pelo facto de exercício ilícito fica obrigado a indemnizar o dano causado por esse facto se o mesmo não tivesse sido reparado mediante restituição em espécie, que vimos há pouco. A indemnização cobrirá qualquer dano suscetível de avaliação financeira, danos patrimoniais, incluindo lucros cessantes na medida em que eles sejam previstos. Falei há pouco, o dano emergente do lucro cessante. O que é que o Estado perdeu com a retenção daquela água durante aqueles meses? Satisfação. A satisfação é nada mais nada menos do que um ato de cortesia, que pode ser perfeitamente acumulável com os outros dois. Porquê? Com as outras duas formas, porque é uma satisfação. É um ato, um pedido de desculpas, por exemplo, prestado ou apresentado ao Estado. É o mais simples. É o mais simples, é a forma de reparação mais simples. Portanto, são estas três formas de reparação que aqui temos. Certo? Três formas de reparação. Restituição em espécie, indemnização e satisfação. Nunca se esqueçam do artigo 34 ao artigo 37. E, senhores meus senhores, fica agora aqui, vamos depois resolver os casos. Já lhes falei hoje praticamente tudo sobre a questão da utilização da força no direito internacional, o princípio geral da proibição, as três exceções, tudo ficou contemplado. Responsabilidade internacional, só me falta abordar um pouco mais as causas da exclusão da ilicitude e depois partir efetivamente para estes casos. É isso que iremos fazer na próxima aula, que vai ser a última, mas vai ser bastante alargada também. E então, os senhores só espero que tenham bem presente, porque este tipo de casos podem aparecer nas provas, depois podem ser feitas perguntas sobre eles. Está bem? Ter bem presente o que é que lá está e ver bem quais são as questões que lá estão, com alguma precisão. Está bem? Portanto, qualquer dúvida, façam o favor de a colocar, já sabem. E espero que esse estudo continue a correr bem e que os exames já na próxima semana, não é verdade? Mas vai correr bem, com certeza. Então, até logo, ou até amanhã.